Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e estou extremamente feliz por ter acabei de chegar da minha tarefa, né? Que a minha tarefa, ela começa pela madrugada e ela também é feita em uma grande parte da manhã, uma boa parte da manhã. A minha tarefa que cabe a mim, ao meu trabalho. Porém, eu não gosto muito de falar, né, aquilo que eu faço, o meu trabalho do dia a dia. Mas começa pela madrugada e se estende até uma boa parte da manhã. Eu acabei de chegar do meu trabalho, tá bom, meus queridos? Uma manhã de segunda-feira, graças a Deus. Agora são 10 horas e 10 minutos, eu não sei qual dia que você estará vendo esse vídeo, mas eu quero agradecer a Deus primeiramente, depois por você que tem se inscrevido em nosso canal, você tem feito lá os seus comentários e você tem compartilhado também. Meu querido, veja bem, estou extremamente alegre. Primeiro quero pedir para você se inscrever no nosso canal, você deixar o seu like, você compartilhar, deixar os seus comentários e também ative o sininho lá quando aparecer a configuração de todas. Então você ative o sininho, ajude o Alberto, ajude a crescer esse canal, porque nós estamos aqui para espalhar, para compartilhar o Evangelho da graça de Deus. Muito bem, e hoje eu quero deixar Mateus, capítulo 7, Mateus, o capítulo 7, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, os dois fundamentos, a partir do versículo 24, que diz assim: portanto, Jesus falou essa palavra, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluindo Jesus de proferir essas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Essa palavra é tremenda. O povo se admirou porque Jesus, ele ensinava como quem tinha e tem autoridade, e não como os escribas. O que é isso que dizer? E não como os escribas. Uai, tem alguma coisa estranha aqui? Tem. Eles se admiraram porque Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas. Você já percebeu aqui uma coisa? Percebeu que Jesus, ele causava admiração porque as suas palavras eram palavras de autoridades. Quem prega, mas não prega com autoridade e prega como os escribas, sabe o que acontece com esses pregadores? Eles vendem vento. A religião, ela vende vento para você. O que eu quero dizer com isso aqui? Nos dá nojo a pregação dos cães gulosos. Nos dá nojo, dá vontade de cuspir na cara deles. Porque toda semana, eles prometem aos seus ouvintes: vem participar da campanha hoje, vem participar da campanha amanhã, que Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma obra da sua vida, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Mas sabe o que é que acontece? Nada. Estão
vendendo vento para você. É isso aí que você ouviu. Estão vendendo vento para você. A religião, meu amigo, ela vende vento para você. Todos os cultos, as campanhas, as orações dos montes, os jejuns que você faz, sabe em que dá? Não dá em nada. Isto é dar soco no vento, como Paulo diz. Então, meus queridos, sabe o que Jesus falou com esse povo? Jesus falou: vocês me amam é com a boca, vocês dizem que me amam, vocês dizem que me amam é com a boca, mas o coração está longe de mim. Sabe o que quer dizer isso? Estão vendendo vento para você, você está comprando esse vento e ele não está chegando a lugar nenhum. Você não está acumulando nada para você. Sabe por quê? Eu vou te dizer, meu querido. Mas antes, deixa eu tomar uma água ungida aqui. É na garrafa mesmo, tá, meu amigo? Porque está gelada e está gostosa. Deixa eu colocar aqui. Meu querido, uma coisa quero dizer para você. Eu acabei de chegar no meu trabalho, tá bom, meus queridos? Por isso que eu estou um pouco com calor. Está quente aqui no sul do Espírito Santo. Sabe o que eu quero dizer para você? Preste bem atenção no que eu vou falar. A religião, ela vende vento para você. Você não tem como acumular vento. Você fica perdido na religião. É tanta promessa que dá vontade de cuspir na cara desses cães gulosos, na cara desses lobos vorazes, esses lobos devoradores. Eles ensinaram você a vida inteira que você tem que dar os 10% que você tem. Meu querido, você já analisou que para o servo de Deus, 10% é uma merreca tão insignificativa que o Filho de Deus, ele dá não só 10%, porque ele não precisa de dar 10% para a salvação. Você sabe o que os ensinadores da graça fazem? Eles dispensam salários, eles dispensam posições, eles dispensam o nome ser reconhecido pelos homens. Sabe o que nós fazemos? Nós temos uma obra para cumprir com os nossos semelhantes. Que 10%, rapaz? Você acha que eu vou ganhar R$1.000 e eu vou dar 100 para pastor sustentar ele e a sua família? Eu não. Nós, os ensinadores da graça, nós aprendemos compartilhar com o nosso próximo. Ao invés de você dar 10% para o seu líder, para o seu pastor, para matar a fome do seu pastor, para matar os desejos que ele tem, para você produzir mais desejos dele ter a conta bancária cada dia mais engordada com o seu dízimo, sabe o que você faz? Pega o teu 10% para matar a fome de um faminto e não financiar o bolso do estelionatário do seu pastor. O pastor Caio Fábio, um dos homens que eu admiro muitos, mas o pastor Caio Fábio é um dos homens que eu admiro. O pastor Caio Fábio, ele tem uma palavra que ele dá em um dos seus vídeos. Ele fala que até mesmo Roberto Marinho, o dono da Globo, que já morreu, ele falou um dia com o Caio Fábio: Caio Fábio, eu não consigo entender. Eu, um grande empresário, gasto tantos milhões em investimento para arrecadar X. E esses pastores, esses líderes, eles não gastam nada, eles não investem nada, e arrecadam milhões e milhões. Sabe por quê, meu querido? É porque você sustenta. Ao invés de você pegar os seus 10% e mais alguma coisa, e matar a fome de alguém, e matar a fome de uma pessoa, matar a fome, matar a sede de alguém, você está, sabe o que, fazendo, sabe o que? Você está financiando o bolso do seu líder religioso, que só quer cada vez mais ganhar dinheiro sem precisar fazer nada. Então,
Você tem que celebrar é a graça de Deus. Você não tem que celebrar a lei. Celebre a graça de Deus. Faça o bem para alguém. Quando você está fazendo o bem só para o seu pastor e para essa coja de vagabundos, você está alimentando uma convenção, um projeto particular do pastor que ele tem para a sua família, o projeto particular que a convenção tem de construir mais e mais templos para arrecadar dinheiro. Você está sustentando esse projeto particular. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que existe de mais santo do que um pobre necessitado, um mendigo que está na rua, um sem-teto que está na rua, um faminto que não tem o que comer? O que há de mais santo do que isso? E você não. Você que fica investindo dinheiro no templo do pastor, no templo da convenção, achando que aquilo lá é santo, achando que aquilo lá é a casa de Deus. Mentiram para você a vida inteira. Sabe o que aquilo lá significa para Deus? Aquele templo, aquela convenção, aquela denominação, aquele lugar que eles chamam de igreja. Sabe para que aquilo presta? Para colocar as pessoas lá dentro, para ser manipulada? Preste atenção, meu querido. Você quer santificar alguém? Você quer endeusar alguém? Embelezar alguém? Mata a fome de alguém. Ao invés de você pegar R$1.000, R$500, R$100 para dar para o seu líder, para sustentar o seu bolso, os seus impérios, vai lá. Vai na rua, nesse exato momento, na sua cidade que você conhece, aonde que tem andarilhos, aonde que tem mendigos. Sabe o que Jesus falou? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e você não me deu o que comer. Eu tive frio e você não me vestiu. Eu tive sede e você não me deu água. Eu estava com fome e você não me deu comida. Eu estava enfermo no hospital e você não foi me visitar. E a Bíblia diz que alguém pergunta: mas Deus, quando que nós te vimos com fome, com sede, com frio? Jesus falou: quando você viu um dos meus pequeninos passando isso e você não me socorreu, era a mesma coisa que está fazendo a mim. Você quer santificar alguém? O que existe de mais santo nessa terra do que uma pessoa passando dificuldade, passando necessidade? Você já percebeu que a religião está vendendo vento para você? Eles estão te enganando para você sustentar os impérios dos homens? Esse Deus que vocês dizem que serve para vocês, esse Deus, ele não merece a minha e a sua atenção. Por que ele não merece? Porque esse Deus, ele é falso. Ele não é o Deus que mandou o seu Filho unigênito para morrer pela nação de Israel e ao mesmo tempo este sacrifício abranger também os gentios. Meu querido, eu quero falar uma coisa para você. Eu, Alberto, você sabe o que me libertou da religião de uma vez por todas? Depois que eu passei essa experiência que eu vou te contar,
eu ainda relutava com a graça de Deus. No meu ofício, que até hoje eu tenho muito orgulho de relatar, quando eu estava um certo dia no meu ofício, aconteceu comigo uma queda de 9 metros e 70 centímetros de altura, e eu caí. E essa queda, eu rodopiei 2 vezes no ar, bati com a minha cabeça em um certo objeto no meio da queda, rodei no ar, o meu osso írico bateu em outro lugar, eu dei mais uma rodada, bati em cima da coluna de um carro, rodei de novo, bati a cabeça na porta do carro, chatou a porta do carro, aí que o meu corpo se estendeu no chão. E eu fiquei 2 dias para voltar a recobrar a minha memória. Até hoje, eu não me lembro nada da queda. Se eu tive dor, nada. Os paramédicos chegaram, isso contado pelos transeuntes daquele local do acidente. Alguns da minha família ligaram para alguns da minha família e foram lá no local. E ainda os paramédicos esperaram pelo menos alguns minutos para ver se não tinha dado hemorragia interna, para aí poder me ajeitar, me socorrer com todos os detalhes possíveis da profissão dos paramédicos, aquilo que exige. Então me colocaram na ambulância e me levaram para a capital do meu estado. E durante esse período que eu estive fora de mim, eu tive uma experiência com o meu Deus, o meu Criador, uma experiência que eu precisava passar, e essa experiência, ela me convenceu de vez que eu tinha que abandonar o sistema religioso e começar a ensinar a graça de Deus. E o doutor que me atendeu, me socorreu e cuidou de mim durante o período que eu estava lá, quando eu recobrei a minha memória, estava prestes a voltar para casa, o doutor me fez uma pergunta. Ele não é evangélico, ele não era cristão. Ele me disse assim: Alberto, você me explica uma coisa. Como que você consegue? Você caiu de 9 metros
70 centímetros de altura. Como que você me explica que você não tem nenhuma fratura interna e nenhuma fratura externa? Como que você me explica isso? Antes de eu responder, ele me respondeu. Ele disse assim: eu já sei, é Deus. É ou não é? Eu falei: doutor, eu sou cristão. Ele jogou a caneta dele em cima da mesa, no consultório dele, lá no hospital, na sala dele, baixou a cabeça e eu aproveitei para falar de Deus para ele, da graça de Deus. E eu citei para ele que o homem de Deus, o Filho de Deus, para ele configurar-se Filho de Deus, ele não precisa de religião, denominação e muito menos de ordenança de lei ou dos homens. E eu citei para ele João capítulo 4. Depois eu citei para ele Hebreus capítulo 2, para ele estudar todinho em casa. Hoje esse doutor, de vez em quando ele me liga, ele fala: Alberto, hoje eu sei o que é ser filho de Deus e não ser ovelha e servo como a religião ensina. E ele fala: agradeço pelo seu testemunho. E hoje a vida dele mudou. Então, meus queridos, a religião, ela nos vende uma coisa que não é real. O vento, ele é real, mas você não consegue pegar o vento. Você não consegue abraçar, segurar o vento. A religião, ela vende vento para você, ao invés de ensinar a graça para você, eles estão vendendo para você a dinheiro, uma coisa que você não tira proveito. Você não tira proveito da lei. Você não tira proveito das ordenanças da lei. Você não tira proveito de nenhuma regra humana. Você não tira proveito nada disso. Você já percebeu que aquilo que você deixa como dízimo e como ofertas nos templos religiosos, eles falam que é para sustentar a casa de Deus? Mentira pura. Eles distribuem o dízimo que você dá, as ofertas que você dá, entre aqueles que eles classificam como aqueles que têm que receber para te ensinar alguma coisa sobre um evangelho deturpado do evangelho da graça de Deus. Eles vendem o evangelho do reino, o evangelho da lei, o evangelho místico, que está misturado com misticismo, ordenanças da lei, misturado com doutrinas de homens. Mas o evangelho genuíno da graça de Deus, eles não te ensinam. E nem tampouco te mostram o caminho. Agora, esses homens, eles têm que tomar vergonha na cara. Estes senhores. Sabe por quê? Porque eles estão usando o nome de Deus para se prostituírem. Eles usam o nome de Deus na maior cara lavada para se prostituírem. E eles vendem ventos ao povo. E o povo compra. Isto é, nada. Meu querido, essa semana que passou, eu tive o privilégio de atender o convite em duas casas, duas famílias.
que me convidaram para ir lá falar da graça de Deus. E eles também querem se libertar da religião. Peguei a minha Bíblia, fui para a casa deles. Lá eu pedi para eles pegarem as suas Bíblias também, que eu fui ensinar. E eles se surpreenderam quando eu citava as passagens bíblicas respeitando o vernáculo da língua portuguesa. E eles ficaram impressionados. E eles falaram: irmão Alberto, por que na nossa igreja também tem professores seculares? Tem professoras seculares. A mulher do pastor é professora. Na nossa comunidade, eu não chamo igreja. Eles falam: na nossa comunidade tem pessoas formadas na língua portuguesa. E por que não ensinam isso? Eu falei: por duas razões. Ou são vítimas do sistema, ou eles foram induzidos a não ensinar a verdade do jeito que ela é. Por quê? Se os líderes religiosos, os professores de EBD, primeiro, que para uma pessoa ocupar a posição de professor de escola dominical, ele não deveria ser qualquer pessoa. Primeiro, ele tinha que ser formado na língua que ele diz falar. Se é inglês, se é sueco, se é argentino, se é chileno, brasileiro, fala o português, o peruano. O cara primeiro ele tem que entender a língua dele, pelo menos fazer a conjugação dos verbos, para conseguir fazer uma interpretação bíblica. Às vezes, sabe o que eu faço dentro da minha casa? Eu tenho revista da escola dominical, a revista da escola dominical mais antiga minha, ela é do ano de 1977. E às vezes eu pego a revista da escola dominical e eu me aborreço, dá vontade de cuspir em cima. Quantas coisas que eu ensinei errado para o povo. O comentarista, ele faz um comentário, 90%. O comentário ali é feito dentro da lógica do comentarista e não dentro da lógica bíblica. Eles não respeitam ali os verbos nós, eles, vós, eu, tu, ele, nem pronomes. Eles não respeitam os verbos em momento algum. Então, meu querido, eu li esse texto para você sobre os dois fundamentos. Você sabe o que Jesus queria dizer, ou quis dizer, sobre aquele homem que construiu a casa sobre a rocha, e o outro homem que construiu a casa sobre a areia? O que construiu a casa sobre a rocha, quando bateu a chuva, quando bateu os rios, os ventos, aquela casa continuou de pé e ela não caiu, porque foi construído sobre a rocha.
Mas o moço que construiu a casa sobre a areia, quando bateu a chuva, quando bateu o rio, quando bateu a tempestade, não é isso que está escrito aqui no texto? Aquela casa ruiu e caiu. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus, quando ensinou isso aqui, ele disse que tudo que a gente faz na vida tem duas formas de fazer. A primeira é o jeito certo. O cara que fez a casa sobre a rocha, ele fez da maneira certa, ainda que demorada, porque quem faz uma casa sobre uma base sólida, que é a rocha, ela demora mais tempo, mas é o jeito certo. Duas formas de fazer a coisa nessa vida. A primeira é o jeito certo, e a segunda é o jeito fácil. Do jeito certo, todo vento, toda água, toda chuva que bate naquilo que você edificou, por estar edificado numa rocha, ela pode até se abalar, mas ela não vai cair, não vai ruir. Eita, glórias a Deus. Deixa eu terminar a segunda parte. Para mim, para eu, melhor. Para mim, tá errado, né? No português. Para eu. Para mim, é quando o mim termina. O mim termina. Faz isso para mim. Agora, quando depois de mim vem uma outra coisa, tem que ser para eu fazer. Para eu dizer. Para eu conversar, e não para mim conversar, e não para mim falar, não para mim fazer. Então, deixa eu concluir a segunda coisa, para eu continuar fazendo uma analogia. A primeira forma é a forma certa, a segunda é a forma fácil. O cara que edificou a casa sobre a areia demorou menos tempo para fazer, porque ele não precisou de tanto tempo para cavar ou para firmar a base na areia. Quem sabe, enquanto o cara ainda estava furando o buraco na pedra para chumbar os ferros ou a ferragem, o cara lá da areia já estava com o alicerce pronto. E ele falou assim: eu vou terminar minha casa primeiro do que ele. Coitado, tá levando tanto tempo para fazer a casa sobre a rocha, enquanto eu sobre a areia vou terminar mais fácil. Em compensação, quando deu-se vento, chuva e os rios, a casa ruiu. Por que ruiu? Porque foi feito da maneira fácil. Tudo que você faz da maneira fácil, ela vai ruir fácil. Você sabe por quê? Que o ministério dos homens, a religião dos homens, ela está caindo por terra. O império dos homens está caindo por terra agora, porque foi construído em cima do fundamento dos homens. Foram construído o evangelho barato, muito fácil, em cima de areia. E as pessoas estão lá. Você vai nas redes sociais e lá tem o nome de pastores envolvido em roubo, em adultério, envolvido em falcatrua, envolvido com a justiça, que estavam faturando milhões e milhões, ou estão faturando em cima da religião. Prego o evangelho para você, mas você tem que pagar. Por isso tanto pastores, e eles não têm a vergonha na cara, que eles ainda postam em redes sociais as suas riquezas.
Fulano de tal tem 6 aviões jatinhos. Outro lá tem 2 lanchas de 2 milhões cada uma, 4 milhões. O outro lá está com um império lá no estado do Pernambuco. O outro com império no estado de São Paulo. O outro com império no estado de Minas. Outro no Rio de Janeiro. Outro em Cuiabá. Outro não sei aonde. No meu estado também não é diferente. Sabe o que é isso? É casa edificada sobre areia. Sabe o que está edificado sobre a rocha? É o evangelho da graça de Deus, que atravessou 2000 anos, 20 séculos. E ele perdura até hoje. E agora, essa casa que foi edificada sobre a rocha, que ela não caiu e nem vai cair, está sendo ampliada. É muito pelo contrário. A casa que cai, eles tentam reconstruir, mas vai cair de novo. Porque não está sobre a base sólida da graça de Deus. O evangelho da graça sempre esteve edificado sobre a rocha. Foi feito da maneira certa, ainda que precisou de 20 séculos para se manifestar de uma forma completa para os homens. Mas está aí, o mundo inteiro está vendo o evangelho da graça de Deus sendo manifestado. E as casas que foram edificadas sobre a areia estão ruindo. Estão ruindo. É um em São Paulo, é outro em Pernambuco, é outra no Amapá, é outra no Rio de Janeiro, é outra em São Paulo, é outra em Minas, é outra no Espírito Santo. Esses impérios dos homens estão ruindo. O império dos cães gulosos. Mas eu e você pertencemos à casa que foi edificada sobre a rocha. Alberto, quem é essa casa? Colossenses 1, 18 e também o versículo 24. O corpo de Cristo chamado igreja, que tem Cristo como cabeça, e ele é o fiel arquiteto que edificou esta casa, edificou este edifício que ninguém vai derrubar. Pode vir pastores aqui pertinho de mim. Eu sei, pastor, que você vai ver esse vídeo. É você que eu estou falando. É vocês, seus cães. É vocês, seus lobos, que não ensinam a graça de Deus para o povo, mas quando o povo precisa da sua ajuda, quando o povo precisa daquele dízimo, daquela oferta que eles depositaram aí, naquilo que você chama de igreja, você não atende ele, você não atende ela. Sabe por quê? Porque você está gastando com a sua mulher, você está gastando com o seu prazer, você está gastando com os seus filhos, você está gastando com as suas filhas, você está gastando com a sua família. Sabe o que você gasta com os filhos de Deus? Nada! Seu cão guloso, seu maldito cão guloso. É isso mesmo que você é. Não procura se converter ao evangelho da graça, não, para ver se um dia o seu espírito vai voltar para Deus. Sabe por que não volta? Porque você não tem. Você já estudou acerca do Espírito de Deus? Você já estudou o que é a morte eterna? Você já estudou o que é um lago de fogo? Ou você acha que o lago de fogo é um lago fisicamente que existe? Ou você não entende as linguagens da Bíblia? Literal, figurada e simbólica. Ou você acha que a Bíblia era toda no sentido literal? Vai aprender, rapaz. Vai estudar. Vai libertar o povo. Ah, mas Jesus o quê? Liberta. Jesus libertou. Quem escravizou de novo foi você, rapaz. Você é responsável
por esses filhos de Deus que você tem escravizado até hoje, metendo a lei de Moisés nas costas do povo, escravizando só para sustentar você com o seu império. Você sabe por que o templo, é isso que eu queria falar, da analogia que eu quis dizer, a comparação. Você sabe por que o templo em Jerusalém caiu? Porque estava edificado sobre areia. Você sabe por que Jesus profetizou que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra, que não fosse derrubada? Baseando aqui em Mateus 7, a partir do 24. Porque estava edificado sobre areia. Sabe, aquele templo ele foi edificado em cima de qual base? Em cima da base da lei, das ordenanças da lei, que estava prestes a ruir, a cair. Aquele templo, ele não podia se sustentar. Por que que não podia se sustentar? Porque diz aqui, ó, Hebreus, capítulo 9 e o 10. Tanto o capítulo 9 como o capítulo 10 está escrito isso. Eu vou citar alguns versículos, mas você em casa, você pode estudar tanto o capítulo 9 de Hebreus, começando do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. O capítulo 9, eu, Alberto, vou preferir o capítulo 9. Ora, a primeira aliança, a velha lei, representada por Agar, ela tinha ordenanças. Ela tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa, os pães da preposição. A esse se chama o santo lugar. Depois, no segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso, a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. A partir do versículo 8. O Espírito Santo de Deus estava dando a entender com isto que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava descoberto, enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé. E isto é uma parábola para o tempo presente em que se oferece isso lá, quando Hebreus foi escrito, ano 68. Culto oferece tanto dons como sacrifícios, que quanto à consciência, não podia aperfeiçoar ninguém. Mas Cristo tendo vindo, verso 11, como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mão de homens, isto é, desta criação, e não foi feito por meio de sangue de bode e de bezerro, mas feito pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por todas, havendo tido ou obtido uma eterna salvação. Responda uma coisa: o segundo tabernáculo, Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós, e o tabernáculo terreno tinha que cair para que o tabernáculo espiritual se levantasse. Aqui está dizendo que isto aconteceu para ele garantir de uma vez por todas
uma eterna salvação. E como é que o seu pastor continua dizendo que você ainda não está salvo? Que você precisa continuar pagando o dízimo, pagando oferta, orando no monte, fazendo campanha, jejuando para ter a sua salvação. Você foi enganado e continua se quiser. Está aqui. Faça a maneira certa e da maneira certa. Não faça da maneira errada ou da maneira fácil, porque senão cai. O templo precisava cair, o templo terreno, porque o verdadeiro tabernáculo tinha que se erguer e se ergueu, porque estava aquele primeiro baseado na areia e ele caiu. Agora o segundo, ele está baseado na rocha, na pedra do ângulo, a pedra do ângulo, pedra da quina, a pedra da esquina, que todo mundo vê e tem que ser uma pedra especial. Não era qualquer pedra que podia ser pedra angular. A pedra angular, ela tinha que ser a mais perfeita possível. Estude e pesquise sobre o que era a pedra angular e as características da pedra do ângulo, por que tinha que ser perfeita. E você vai entender melhor ainda por que a pedra do ângulo, a pedra da esquina, ela foi rejeitada por muitos. Justamente por quê? Porque ela serviu de pedra de tropeço para muita gente. Isso é o que é a graça. Por ela ser perfeita, ela é causa de escândalo e ela é causa de tropeço para muita gente. Mas para eu e para você, ela não é. Ela é a nossa base do Evangelho, da glória, da graça de Deus. Fique na paz, meu querido. Aprenda cada dia mais. E olha, não deixe de compartilhar com seu amigo, com sua amiga, na sua empresa. Cite nosso irmão Alberto para os seus colegas. Indique o meu canal. Vamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas possam chegar ao entendimento da graça de Deus. Fica na paz, meu querido. Boa sorte para você e para todos nós. Tenhamos uma boa semana na graça e na paz do nosso Criador. Amém? Amém.